seja bem-vindo a mais uma edição do Aba Ensina. Hoje, uma edição super especial, pois estaremos com o nosso presidente, Dr. Evaldo Martins Leite, que veio contribuir e mostrar para todos a importância de fazer um curso de acupuntura. E por que você fazer conosco aqui com a Associação Brasileira de Acupuntura? Quais os diferenciais que a ABA pode oferecer para você, que está querendo mudar a tua vida, melhorar a tua vida, entrar numa nova profissão que cresce diariamente. Vamos ter também o nosso diretor pedagógico, o coordenador da região Nordeste, José Nilson Fernandes Filho, que vai contribuir, também explicar as diferenças que a ABA pode oferecer para você que quer fazer um novo curso de acupuntura. Nessa escola, nessa instituição que tem 62 anos de vida, 62 anos de história, ministrando, formando profissionais de acupuntura, formando profissionais que fazem a diferença no mercado, no Brasil inteiro e fora dele também. Então, doutor Evaldo, seja muito bem-vindo neste projeto ABA Ensina, em que tem o objetivo de mostrar a você que está em casa a diferença da ABA na sua vida. Doutor Evaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza desse convite honroso para mim, apesar de eu dizer, sendo presidente, eu mais reino que governo, como a rainha da Inglaterra faz. Mas hoje é um dia curioso, por uma coincidência grande a respeito da acupuntura, é o seguinte, que a acupuntura no Ocidente nasceu em consequência de um problema de saúde pública na China que aconteceu no começo do século XIX, perdão, no começo do século XX. E agora nós estamos também lamentando uma situação muito séria de um vírus que está sem estabelecer escolhas específicas, está invadindo não só o Brasil, mas todo mundo, causando uma desgraça generalizada. É o seguinte, a história da acupuntura aqui no Ocidente começou pelo fato de que, no começo do século XX, em Xangai, na China, houve uma grande epidemia de cólera. E o cônsul francês dessa cidade, chamado Georges Soulier de Morin, acompanhando os problemas decorrentes da epidemia que estava matando tanta gente naquela região, notou uma curiosidade. É que as pessoas que se submetiam a um tratamento de acupuntura de alto nível, como esta que é a base, que é a nossa base, esta que é a acupuntura que a ABA ensina, estas pessoas que se submetiam a esse tipo de tratamento tinham uma recuperação inegavelmente muito maior do que aqueles que seguiam exclusivamente as medicinas ocidentais ou orientais da época. O fato é que nós estamos, portanto, nessa coincidência de epidemias, naquele tempo, começo do século XX, e agora, praticamente dizemos, começo do século XXI. 100 anos atrás, aliás, mais de 100 anos atrás até, aconteceu esse problema e nós estamos agora dispostos a ensinar mais uma vez o que há de melhor da acupuntura no mundo, ensinando aos nossos alunos aquilo que é capaz de fazer com que a repercussão e o resultado dessa epidemia possa ser minimizado com o trabalho que os nossos professores, que os nossos alunos, que os nossos formandos, que os nossos colegas acupunturistas formados pela ABA executam. Esta é a minha peroração inicial desse nosso bate-papo de hoje. Um abraço para todos e espero que seja proveitoso esse momento de encontro entre nós. Contribuindo com o que o Dr. Evaldo acaba de dizer, também convido para dar as suas boas-vindas o nosso coordenador da região Nordeste e diretor da ABA, José Nilson Fernandes Filho.
Seja bem-vindo, Nilson, ao Aba Ensina de hoje. Também queremos ouvir tuas boas-vindas. Prazer, doutor Evaldo, grande mestre, o maior responsável não só pelo início, mas sobretudo pela expansão da acupuntura e sobretudo mesmo, pelo grande respeito que a acupuntura do Brasil tem no mundo todo. Porque a acupuntura da Aba se diferencia por ser uma acupuntura essencialmente tradicional, associando, integrando o que há de mais moderno na ciência com o que há de mais tradicional e melhor na acupuntura do mundo. E essa integração dos opostos, que partem do princípio que está no Tai Chi, do Yin e do Yang. A integração, a harmonização das coisas é que faz que a gente possa, de fato, evoluir. Então, é um grande prazer estar aqui com o mestre, conversando com vocês de todo o Brasil. A ABA é uma instituição hoje que está presente em 20 estados e no Distrito Federal, e com mais de 31 cidades atingidas. E a nossa pretensão é chegar a todos os estados do Brasil, porque o conhecimento, o ensinamento que a ABA traz, e só ela traz de maneira tão profunda aqui no Brasil, é um conhecimento que tem ajudado muitas pessoas. E aproveitando o que o doutor Evaldo disse, desde o início desse processo pandêmico, a ABA não parou. Na verdade, quando começou esse processo pandêmico, nós estávamos tendo as nossas aulas presenciais. A primeira coisa que nós fizemos foi criar o modelo ABA Ensina e mandamos modelos de como é que poderiam ser tratados as pessoas, mas, sobretudo, como é que poderia se evitar a doença, ampliando a imunidade, ou fazendo reequilíbrio energético das pessoas através da acupuntura. Nós temos uma série os nossos alunos, que são mais de 25 mil ao longo desses 62 anos, nossos alunos, ex-alunos, mas uma vez ABA, sempre ABA, colocaram isso em prática. E quantas milhares, talvez milhões de pessoas nós não temos ajudado ao longo desses anos todos, e agora, nesse processo pandêmico. Então, a acupuntura que a gente ensina é uma acupuntura que se evidenciou, como disse o Dr. Evaldo, quando o Georges Soulier de Morin, que era o cônsul francês lá na China, descobriu a acupuntura no momento de extrema dificuldade, o momento dessa epidemia de cólera que aconteceu lá na China, e que ele pôde constatar que os resultados que a acupuntura trazia eram resultados bem melhores do que o que a alopatia mais elevada no mundo naquela época, que era a alopatia francesa, era capaz de trazer. E daí despertou no Georges Soulier de Morin o desejo de estudar aquele conhecimento que para ele era novo. E então, sorte a nossa, porque depois de mais de 20 anos de estudos com os principais mestres chineses, inclusive os mestres do imperador, que estavam no palácio, ele trouxe o que havia de melhor da acupuntura, aquela acupuntura que foi tratada durante 5, 7, 10 mil anos no palácio do imperador, trouxe quando ele veio da China para a França, e onde a ABA teve acesso a esses conhecimentos de uma maneira muito especial, através do nosso fundador, o grande Johann Frederico Spett, como ele se gostava de chamar, brasileiro, embora tivesse nascido em Luxemburgo, mas que aprendeu com a turma do Soulier e trouxe, então, a principal linhagem da acupuntura do mundo para a nossa ABA. Então, a acupuntura que vocês vão aprender, e que vocês aprendem, nós temos aqui alunos e pessoas interessadas em participar do nosso convívio, é a acupuntura mais sutil, profunda e da melhor linhagem de acupuntura que há. E a ABA insiste em preservar esse conhecimento, a ABA insiste em trazer esse conhecimento sem deixar de se aprimorar. Esse doutor que está aqui, o maior responsável pela difusão da acupuntura do Brasil, do reconhecimento da acupuntura brasileira como de alto padrão, ele foi quem primeiro realizou as primeiras cirurgias, cirurgias por analgesia completa por acupuntura. Ele que foi a primeira pessoa a formular para o mundo os primeiros protocolos do uso
de laser em acupuntura. Ele foi a pessoa que descobriu para o planeta que a acupuntura, como nós lidamos com energias, pode ser utilizada não só em seres humanos, não só em animais, porque isso faz parte do nosso programa, mas também em vegetais. Você pode multiplicar a quantidade de frutos, você pode elevar rapidamente o crescimento de uma planta, fazer com que ela consiga crescer 2 vezes mais rápido do que o normal, usando a acupuntura. A acupuntura vegetal foi descoberta pelo Dr. Evaldo. E também tem uma outra acupuntura, que é a ABA, e eu tenho a satisfação de fazer parte dessa pesquisa, que é a acupuntura do solo. Você pode fertilizar os solos através da acupuntura. Claro que você não usa agulha, você usa coisas maiores, mas também é uma descoberta do Dr. Evaldo, uma descoberta da ABA para o mundo. Então, nós estamos numa escola que é referência. Ela é referência mundial de alto padrão. E muito disso graças ao Dr. Evaldo, graças ao nosso mestre Spetz, que hoje repousa no céu, mas que lá de cima está olhando o que a gente faz. Porque não basta ser apenas um bom acupunturista. Tem que ser também uma pessoa de bem. Esses princípios também nos norteiam. Muito bem, Nilson, obrigado aí por essa explanação inicial. E uma pergunta que todos se fazem, né, quando vai procurar um curso de acupuntura, o doutor Evaldo, que está aqui na tela também, pode estar respondendo, ou o Nilson pode estar respondendo. Por que acupuntura, né? Tem tantas atividades complementares aí que, após a sua graduação, eles podem estar buscando. E por que buscar a acupuntura, Nilson? Bom, eu acho que estou aqui do lado do mestre. Mestre, por favor, qualquer coisa, o senhor me corrija. Porque a acupuntura, o curso de acupuntura da Associação Brasileira de Acupuntura, faça. Porque você não vai encontrar na sua vida, primeiro, um curso tão amplo no sentido da aplicação. Tudo que você sair de sala de aula, você é capaz de fazer 1 minuto depois. Nem só amplo no sentido da aplicação médica, mas também da aplicação filosófica para a sua vida. Nós não ensinamos. A agulha é um detalhe que por trás é a ponta do iceberg de um composto de conhecimentos que são muito vastos, que são muito amplos, que são tão amplos que, por exemplo, a física quântica, que é o que se diz hoje mais avançado do conhecimento humano, ela ainda não consegue explicar por inteiro. Embora ela consiga, em muitas situações, ela sempre concorda conosco. Mas a cultura tradicional, profunda, taoísta, energética que nós ensinamos, ela está além. Tanto é que nós temos exemplos e mais exemplos de pesquisas. E, por exemplo, o Prêmio Nobel de 2017. O Prêmio Nobel de 2017 era um prêmio Nobel baseado basicamente em conhecimentos que nós detemos na acupuntura há 5, 7, 10 mil anos. Ou seja, não é que a acupuntura e a ciência elas se batam. Na realidade, elas têm que se integrar. E é isso que tem ocorrido. A ciência, que no início, há muitos anos atrás, quando surgiu a acupuntura, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, tinha dificuldade, a ciência tinha dificuldade de compreender. Hoje ela busca na acupuntura a essência para novas pesquisas. Então, por que fazer um curso de acupuntura da ABA? Primeiro, porque nós somos o único curso efetivamente tradicional e que aprofunda os conhecimentos a esse nível. Para nós, a agulha é apenas um detalhe extremamente importante, curativo, mas que por trás desse detalhe tem que haver todo um composto. Para nós, todas as pessoas são diferentes. Para nós, todas as pessoas têm características específicas. Então, nós, o Dr. Evaldo fala muito disso. Para nós, é muito mais importante tratar a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Não é o sintoma que nós vamos tratar a causa que vai originar e que vai redundar naquele sintoma. Então, a acupuntura que nós fazemos é uma acupuntura que resolve, porque ela busca a origem de tudo que há. E para buscar essa origem é necessário conhecimentos, é necessário um aprofundamento, é necessário entender. E aí vou colocar já uma coisa assim, que na nossa visão, nós não temos um corpo. Nós, da medicina ocidental, achamos que nós temos apenas um corpo, esse corpo cheio de pele, ossos e sangue. Na visão da acupuntura tradicional, nós temos 4 corpos. E esses corpos
interagem entre si, e a acupuntura que nós fazemos atua para reequilibrar todas as energias desses 4 corpos e favorecer, sobretudo, a saúde. Alguém que é bem saudável dificilmente adoece. Alguém é equilibrado energeticamente. Fazer acupuntura por quê? Porque não há um curso tão amplo, tão abrangente e tão prático, no sentido de que você pode pegar aquele conhecimento e aplicar imediatamente e com segurança, pessoal. Não há nenhum curso da saúde é tão abrangente como o curso da acupuntura que nós trazemos. Pessoal, agora, com essa explanação inicial, com a resposta inicial do Nilson, antes de passar para o doutor Evaldo, eu quero lembrar que nós estamos ao vivo pelo Instagram. Então, se você quiser mandar uma pergunta para o doutor Evaldo, mandar uma pergunta para o Nilson, pode mandar aqui para a gente. Nós estamos com 134 pessoas batendo papo conosco. Muito obrigado por estarem conosco. E mande perguntas para o doutor Evaldo e o Nilson vai estar respondendo em nome da ABA. Então, por que fazer um curso de acupuntura? E por que a ABA mostra esse diferencial de mercado em todo o Brasil, tendo como ex-alunos até fora do país, né, doutor Evaldo? Pessoas que fizeram, seguiram a acupuntura em frente. Então, doutor Evaldo, ABA, né? Qual o diferencial da ABA para todos que estão nos assistindo? Em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: nós seguimos a medicina tradicional chinesa mais pura, aquela, como o Nilson disse há pouco, aquela que era, no passado, ensinado, praticado, principalmente nos palácios, nos meios mais rigorosos de controle da população chinesa de alguns séculos atrás, milhares de anos atrás, como acaba de ser dito. Em segundo lugar, é importante dizer o seguinte, que nós não paramos simplesmente na agulha. A acupuntura de qualidade não se limita ao agulhamento, como o Nilson falou. A acupuntura vai muito além disto. A acupuntura de qualidade é aquela que orienta o indivíduo para a vida, para exercer uma vida de qualidade com saúde física, psíquica, mental, emocional e energética, nos 4 corpos que o Nilson acaba. Eu inicio porque, dentre outras qualidades, ele é meu sobrinho. Mas por isso eu falo Nilson, mas que o Nilson acaba de mencionar. Quero dizer para vocês o seguinte, que importante também é que, acredito eu, que no mundo todo, inclusive na própria China de hoje, não existem as pesquisas que fazemos além da acupuntura no ser humano. Nós fazemos atualmente aqui no Brasil pesquisas no país todo sobre a acupuntura no ser vivo, chamado planta. Nós fazemos a acupuntura no ser vivo, Gaia, expressão daqueles que defendem que o planeta Terra tem a superfície do planeta Terra, é viva, se comporta como um ser vivo. E se comporta como ser vivo, o planeta tem canais de energia que são análogos à acupuntura, quer dizer, são análogos aos canais de acupuntura que nós utilizamos nos nossos trabalhos. A acupuntura, segundo a tradição chinesa, aliás, se menciona alguma coisa a respeito disso. E a respeito do que eu acabo de falar, as nossas pesquisas estão tendo continuidade. O chinês diz o seguinte, o chinês antigo, mas que não desenvolveu e ficou nisto, que nós recebemos energia que vem do cosmos, que vem do céu, e recebemos energia que vem do interior da Terra. Essa energia que vem do interior da Terra e a energia que vamos dizer assim, que recebemos do cosmos, Sol, Lua, estrelas, constelações, etc., 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 elas se encontram e dão origem a um tipo de energia própria e exclusiva do planeta Terra em que nós vivemos. As veias do dragão são estruturas que não são vistas, não são visualizadas, mas que existem também na realidade. E que quando essas veias do dragão
estão muito bem ajustadas, quando essas veias do dragão, a energia que corre nessas veias do dragão estão muito bem ajustadas, cria, numa determinada região, uma distribuição energética que permite fazer com que aquele local seja altamente nutritivo para as plantas que ali florescem e ali se desenvolvem. Eles chamam, a tradição chinesa chama de campos de cinábrio. Essas estruturas que estão presentes no solo e que permite uma fertilidade muito grande para as plantas que aí vicejam. Campos de cinábrio, o que é o cinábrio? O cinábrio é um sal de mercúrio com enxofre ou de cobre com enxofre. Principalmente o cobre com enxofre, embora que também tem o tipo de cinábrio com mercúrio. Mas principalmente o cobre com enxofre dá uma fertilidade muito grande àquela região. E essa região tão fértil permite fazer com que as plantas aí desse local, o local que estão nos campos de cinábrio, sejam muito férteis, como eu disse há pouco. E é interessante dizer o seguinte, que nas regiões próximas aos vulcões, os vulcões eliminam uma grande quantidade de enxofre e, quando há presença de cobre, as regiões em torno dos vulcões, das regiões vulcânicas, são muito férteis. O que acontece, por exemplo, aqui na América do Sul, Chile. No Chile, nós sabemos que as plantas, que as frutas, na Colômbia também tem isso também. As flores que lá vicejam são de muito boa qualidade. Uma fruta chilena aqui no Brasil é tida como a de melhor qualidade aqui na América Latina. A mesma coisa vale para aqueles locais em que essa distribuição, independentemente da presença de vulcões, da presença de vulcanismo, estão presentes. Vamos dizer assim, energeticamente trabalhando. Nós estamos aqui no Brasil pesquisando em diversos estados do Brasil, no Nordeste, aqui no Sudeste, no Sul. Nós estamos pesquisando muita coisa além do agulhamento do ser humano. Nós já temos muita coisa descoberta e muita coisa nós vamos descobrir. Infelizmente, nós não sabemos no solo quais são as regiões onde o local de maior presença do circuito energético, mas sabemos as regiões que são mais férteis. E essas regiões mais férteis, inegavelmente, apresentam um teor energético resultante da energia que recebe do Sol, dos planetas e daquilo que vem do centro da Terra, vamos dizer, distribuídos de maneira harmoniosa, digamos, fornece como a base primeira para a vida do vegetal, do animal e do ser humano. Nós vamos continuar as nossas pesquisas. Enquanto nós tivermos a oportunidade de caminhar, nós vamos caminhar. Sempre levando em conta que seguimos o que é de melhor do que a medicina tradicional chinesa nos dá, que vai além da agulha. A acupuntura é de qualidade, como o Nilson já falou, vai além da agulha. A agulha é um instrumento importante. A agulha é o nosso instrumento de trabalho, é a nossa arma contra as dificuldades
causadas pelos demônios, como antigamente se dizia, que eram responsáveis pela doença. Antigamente se dizia, na tradição oriental principalmente, que a saúde e a doença dependem da luta, um pouco diferente daquilo que nós falamos, ou melhor, os primórdios da visão explicativa para o que é a saúde e a doença. Que o que causa o equilíbrio na natureza são os bons e os maus espíritos. Os bons espíritos, os Shen, são contrabalançados pelos maus espíritos, os Kuei. Então, os Kuei lutam em toda a natureza e no ser humano para que haja a continuidade do fenômeno vida. E esse fenômeno vida é saudável quando os Shen predominam. Quando os Kuei predominam, vem a doença. E a doença e os Kuei, segundo essa tradição, se alojam preferentemente em determinados pontos no corpo humano, em determinados pontos do corpo. Eles se alojam na testa, no antebraço, nas têmporas, nas costas em algumas regiões, nos pés, em algumas regiões do pé, que seriam os primeiros pontos da acupuntura, aqueles pontos onde a tradição antiga chamava de locais onde os Kuei estão presentes. E como é que a gente pode eliminar o Kuei? Como é que a gente pode destruir o Kuei? De uma maneira muito simples. Ou colocar agulha, espetar o Kuei, matá-lo com a agulhada, ou então queimá-lo com fogo. Então aí surgiu as primeiras concepções do agulhamento e do uso da moxabustão. Esta é a lenda, é uma das lendas dos Kueis e do Shen. Essa é uma das lendas que dizia o seguinte, que a acupuntura começou assim. Quer dizer, uma lenda. Na realidade, a gente não sabe como é que a acupuntura começou. Existe aquela, vamos dizer assim, ideia de que teria sido um acidente que, num determinado dia, um caçador ou um guerreiro teria sido ferido com uma flechada no calcanhar por acidente ou numa luta guerreira. E notou que, depois dessa flechada recuperada, a dor na perna que aquele indivíduo apresentava tinha desaparecido ou tinha melhorado de maneira expressiva. Então, se é esta a razão da melhora da dor da perna daquele indivíduo, quem sabe um outro indivíduo que tem o mesmo problema e sendo agredido, entre aspas, essa agressão, da mesma forma não melhoraria. Foi feita a experiência nesse segundo indivíduo, no terceiro, com os resultados idênticos, de qualidade melhor. Ora, se cura dor na perna, será que não tem algum local que ferido, que espetado, que lesado, que queimado, não vai queimar, não vai curar a dor no braço? Procuram-se esses pontos, procuram-se esses locais, são encontrados. Ora, se cura dor no braço e cura dor na perna, será que cura dor de cabeça? E assim sucessivamente. Esta lenda, é bom a gente ter ideia, mas para, digamos assim, enriquecer a nossa imaginação do que propriamente para outras coisas. Quer dizer, a acupuntura nasceu como? Quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe, na realidade. Alguns dizem que nasceu até em civilizações anteriores a esta que nós estamos vivendo. A civilização Atlante
que alguns acreditam que existe antes da nossa civilização atual, existia uma civilização Atlântida, ou então a Lemúria, mais antiga ainda, que estaria, digamos assim, sendo responsável por uma etapa do desenvolvimento do ser humano. A acupuntura nasceu. A acupuntura que nós sabemos é a acupuntura que já veio pronta, praticamente, pronta nas suas bases. A acupuntura daquela crítico meio histórico, que seria Huan Ti, o Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo, ele, sabendo de que a acupuntura era preciosa na sua pátria, o Imperador Amarelo quis que pesquisasse a respeito das origens. Nilson já levantou a mão querendo comentar alguma coisa, Nilson. Acho que ele não está ouvindo. Porque está mudo para mim. Ok, me escuta bem? Agora sim. Bem, agora bem. Ok, sim. Bom, genial o mestre falando sobre as origens da acupuntura. Nós somos uma tradição antiga. Nós somos uma tradição antiga, só para complementar uma coisa. Nós somos uma tradição antiga, mas somos uma tradição extremamente culta. Em todas as pesquisas que hoje ocorrem no mundo, pesquisas sérias, e que, inclusive, nós temos lá no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Marcos Lisboa, eles fizeram, e o professor Adair também, eles fizeram uma pesquisa sobre o verbete nas principais universidades do mundo, cerca de 600, salvo engano, qual era o tema mais pesquisado, o verbete mais pesquisado no mundo todo. Nas principais universidades, nós tivemos quase 26 mil citações do tema acupuntura. O segundo verbete mais estudado tinha menos de 6 mil. Ou seja, a acupuntura não é só o sistema que mais cresce, não é só o sistema mais amplo na prevenção, profilaxia e cura que há. Também é o mais estudado em todo o planeta. Porque esse referencial histórico que nós temos dá uma base consolidada que passa pelas épocas, mas que mostra efetivos resultados. A acupuntura só sobreviveu a tudo isso porque, de fato, ajuda, de fato, resolve, de fato, funciona. Me perdoe, mestre, continue, por favor. Não, é isso não. Endosso o que você está dizendo plenamente. É exatamente isto. Você esclareceu alguma coisa. Exatamente. Quer dizer, a acupuntura, ao contrário de todos os outros tipos de medicina, talvez a medicina ayurvédica também tenha uma adoração grande. A medicina ayurvédica, que vem da Índia. Mas, excluindo isso, todas as outras medicinas que foram desde Asclépio. Antes de Asclépio. Antes de Asclépio até desapareceram, porque a medicina egípcia não existe mais. E o interessante é que ainda hoje, a propósito de duração ou de origem da acupuntura, é interessante dizer o seguinte, que a acupuntura, essa acupuntura chinesa, que está presente em todo o mundo, existem também algumas formas mais primárias de acupuntura, mais rudimentares de acupuntura no mundo todo, inclusive no Chile, que você esteve há pouco e viu lá nos museus. Pré-colombianos. Pré-colombianos. Há pouco tempo atrás, eu estive na África do Sul, e lá eu tive a ocasião de tomar conhecimento, eu não vi, de tomar conhecimento de uma forma de acupuntura rudimentar que era feito em aborígenes lá da África do Sul. Algumas pessoas, alguns companheiros com quem estivemos lá na África do Sul, nos informaram que existia esse tipo de acupuntura lá.
Nós tivemos presente lá em comemorações, em festividades, mas não chegamos ninguém a encontrar que fizesse acupuntura à moda África do Sul. Mas existe aqui no Brasil uma coisa interessante. É que existe uma acupuntura rudimentar, ou existia uma acupuntura rudimentar, entre os nossos índios. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a Manaus, não deixem de visitar em Manaus o Museu dos Índios. O Museu dos Índios lá em Manaus tem um local em que eles apresentam, que mostram uma série de estiletes bem pontiagudos. Está zumbindo aqui. Uma série de estiletes pontiagudos, e que abaixo consta uma informação que, infelizmente, ninguém lá no museu conseguiu esclarecer por quê. Estiletes usados pelos índios para tratamento da saúde, para a cura das doenças. Lá em Manaus, tivemos a oportunidade de ver, e se vocês forem a Manaus, não deixem de visitar. Há uns 2 anos atrás, uma aluna dessa, pode falar, ainda tem alguma coisinha. Um minutinho. Fala. Está hesitando? Não, muito interessante o senhor falando de Manaus e assim, recadinhos do coração. Nós temos gente aqui do Brasil todo mandando abraço, saudação, pessoal lá de Belém, do Maranhão, pessoal de Manaus, que em breve nós vamos abrir turmas lá, de Cascavel, Porto Alegre. Então, assim, só para ilustrar que, na verdade, o Brasil todo nos escuta agora. Ai, que bom. Pois é, para todos eles, o nosso abraço carinhoso para o Brasil todo, como nós dissemos aí do início da nossa parte. Mas eu queria dizer ainda o seguinte, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, uma aluna nossa, que estava fazendo curso aqui em São Paulo conosco, curso de acupuntura, mas aí na aba São Paulo, esteve na ilha de Bananal. E na ilha de Bananal, ela teve a oportunidade de ver uma índia quebrar uma pedra que estava aquecida ao sol e os estiletes mais finos dessa pedra quebrada usar em determinados pontos de uma outra índia que tinha um problema de saúde que ela não sabe qual é. Ela viu isso. Quer dizer, uma espécie de acupuntura. Nada como amor é outra coisa, viu? Né? A acupuntura com amor, a acupuntura melhora. Aliás, a acupuntura melhora o amor em todos os sentidos. Né? Entenderam? Então, a acupuntura presente, formas diferentes de acupuntura, a acupuntura, digamos assim, a acupuntura rudimentares e a acupuntura de qualidade, que é essa que nós ensinamos. Essa acupuntura de qualidade que nós ensinamos tem sido admirado, inclusive, tem sido aproveitado, inclusive, até na própria China. Na China, agora, nós tivemos a oportunidade de sermos homenageados pela Embaixada Chinesa em Brasília, Nilson estava presente, pelo trabalho que a gente realiza, além daquilo que eles realizam. Há poucos anos atrasado, um dos nossos professores, o Mauro Holanda, teve, a convite do governo chinês, verificando, acompanhando a acupuntura que eles faziam lá nos hospitais. Ele começou a ver, a integrar-se, como é que eles faziam, e dar os seus, entre aspas, pitacos, as suas opiniões, os seus palpites. Chegou a um ponto que os palpites eram tão bem recebidos e os resultados dos palpites eram tão grandes, tão benéficos, que eles pediram para o Mauro fazer algumas palestras a respeito desse assunto. Então, o Mauro, que ia simplesmente verificar qual o tipo de trabalho feito, terminou dando aulas.
para aqueles que não tinham o padrão da acupuntura que nós temos aqui no nosso país. O padrão da acupuntura aqui no nosso país, o padrão da acupuntura que nós, ABA, ensinamos, é o que há de melhor no mundo. Não é autoelogio, simplesmente é a constatação de um fato reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde da China. No nosso congresso último, em Fortaleza, estavam presentes representantes do governo chinês, inclusive uma ministra lá estava presente, reconhecendo o trabalho, o ensino, as pesquisas, o enfoque, o desenvolvimento que nós estamos propiciando dentro do que há de mais rigor da tradição, da medicina tradicional chinesa. Mas dentro desse rigor, nós estamos crescendo. Nós acrescentamos, dentro desses princípios, desse rigor, aquilo que vem das nossas buscas, aquilo que vem do nosso trabalho, das nossas pesquisas aqui no nosso país. Ok? Muito bem, gente, muito legal. O Nilson até já falou agora há pouco da participação da ABA pelo Brasil afora, né? Eu vou tentar ler alguns nomes rapidinhos aqui. Estão conosco Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Cascavel, Maceió, São Paulo, Campinas, Santos, Cuiabá, Cariri, Bahia, João Pessoa, Maranhão, Goiânia, Sorocaba, Londrina, Cascavel, e tem bastante que eu estou pegando aqui, e também de Portugal. Então, seja bem-vindo à nossa live, quem está em Portugal. Opa, que beleza! Na verdade, nós temos muitos acupunturistas nossos pelo mundo todo, né? Portugal, nós temos uma leva especial pela facilidade da língua. Nós temos muitos colegas lá. Eu não pude acompanhar aqui quem eram essas pessoas, mas uma saudação para os que estão atrás dos montes e que estão na região de Lisboa também, e em todo Portugal. Aliás, no mundo todo, possam nos ouvir. Queria dizer, até de certa forma, complementando o mestre, o doutor Evaldo e o professor Spetz, pelo fato de que a ABA, durante 15 anos, ocupou a presidência da Sociedade Internacional da Acupuntura, né? Tiveram acesso aos mais importantes acupunturistas do mundo de todos os tempos. E buscando esse conhecimento, o doutor Evaldo teve a preocupação muito grande em buscar o que havia de melhor em todos os rincões desse planeta e trazer para dentro do nosso curso. O nosso curso ele traz todos os microsistemas, porque o mínimo está contido no máximo. A ideia universal de que existe uma ordem que sincroniza tudo daqui em qualquer lugar desse universo, e essa ordem ela se repete, são leis universais que, com o passar dos anos, dos milênios, podem ter mudança, como tudo há. O livro básico da acupuntura é o I Ching, e ele é o livro da mutação, que mostra que o tempo todo tudo tá em transformação. Mas nós ensinamos, então, que o mínimo está no máximo. Então, se eu fizer acupuntura em uma célula, eu vou ter bom resultado. Mas, normalmente, nós usamos, e como é mais acessível, principalmente os sentidos, a orelha, a face, o nariz, a mão. Então, nós temos todos os microsistemas, nós ensinamos dentro do curso. Na realidade, são 93 temas que se intercalam dentro do curso. Nós ensinamos todos os microsistemas, aurículo, crânio, mão, pé, face, dente, língua. Falamos sobre tudo isso. Mas ensinamos, sobretudo, a acupuntura de alto padrão, que é a acupuntura sistêmica. Se você ainda é um microacupunturista, se você entende de aurículo é legal. Mas imagina, você já faz muita coisa com aurículo, mas imagina se você conhecesse a acupuntura como um todo, pudesse trabalhar o corpo como um todo, entendesse o porquê de todas as energias, a integração das energias que você pode fazer. Você seria um acupunturista muito melhor. Você poderia ajudar muito mais as pessoas. Nós falamos sobre a acupuntura e fertilidade,
Acupuntura é iridologia, pessoal. Se o máximo está contido no mínimo e o mínimo contém o máximo, eu posso ler uma parte do corpo e essa parte pode me dizer como o corpo está. Não esqueçam que o diagnóstico é o principal elemento para um bom tratamento. Então, é muito importante esse estudo clínico e, sobretudo, a pulsologia. Nada melhor que o pulso. Nada melhor que o pulso para dizer como estão as energias dos nossos pacientes. Se você quer ser um acupunturista de verdade, tem que pegar o pulso. Porque apenas o pulso é capaz de antecipar-se às doenças. Quando nós pegamos o pulso, e aí, principalmente para as pessoas que ainda não conhecem a acupuntura, nós temos superficialmente 3 canais na mão esquerda, 3 canais na mão direita superficiais, e 3 profundos, ou seja, 6 em cada um dos pulsos, 12 canais. Esses canais são os canais de energia que nós chamamos de meridianos energéticos. Ao fazermos a pulsologia, nós, experientes, mas isso é aprendível, todos os nossos alunos sabem bem disso, quando você toca, você consegue perceber como é que está o fluxo energético desses canais e, muitas vezes, a doença ela ainda está no aspecto da energia. Como eu falei, nós temos 4 corpos. O primeiro dos corpos a surgir é o corpo da energia. Quando um casal tem uma relação de amor e lá a fertilização, surge uma hélice, que é o nosso conhecido DNA, e nesse DNA já tem energeticamente quem será aquela pessoa que vai ser nutrida no ventre da mãe, vai crescer, depois nasce a olhos vistos, e depois é alimentada de uma maneira adequada. Mas foi o aspecto energético que foi o molde. O projeto já surgiu antes de surgir no corpo, surgiu na energia. Então, existiu o projeto que foi recoberto de dentes, de ossos, de sangue, de pelos e outras coisas mais. Então, o primeiro corpo é o corpo da energia, o segundo corpo é esse corpo orgânico que nós vimos. O terceiro corpo é o corpo das emoções e o quarto corpo é o corpo do pensamento. E nós podemos adoecer por quaisquer uma dessas situações. Se pensamentos em excesso, preocupações, ansiedades demais, provocam desregulações que são mentais, mas que são ao mesmo tempo energéticas. E se não forem reequilibradas a tempo, vão se tornar doenças de caráter orgânico. Então, trabalhar os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a energia e o orgânico é fundamental para que a gente esteja efetivamente equilibrado. Muitas pessoas tiveram muito contato com pessoas que tiveram Covid e não pegaram, pessoal. E não pegaram. Nós temos muitos exemplos. A própria China usou muito. Uma coisa que foi constatada em pesquisas, existe um jornal chamado South Morning China, South Morning, ou seja, Manhãs do Sul na China, que ele trouxe algumas matérias. Uma delas dizia o seguinte, que o tempo de recuperação dos pacientes chineses foi menor do que a maioria dos outros lugares até então constatados. Porque, sobretudo, eles usaram os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, principalmente a acupuntura. E os chineses desenvolveram uma série de... Desculpa, doutor? Que é o carro-chefe da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, o carro-chefe é a acupuntura. É baseado na acupuntura que todas as demais surgem. Né? Uma massagem, uma aplicação de ventosa, seguem os ritos que a acupuntura traz. Então, é o carro-chefe da medicina tradicional chinesa. Mas, sobretudo, só para colocar, então, mostrou que na China o procedimento de cura era muito mais rápido, porque a acupuntura era muito utilizada. Aqui no Ocidente, nós da ABA, logo no início, logo na terceira semana de março, nós saímos com uma proposta de pontos que poderiam ser utilizados, muitos pontos, mas que você poderia adequar de acordo com o paciente, para que obtivéssemos resultados. Pessoal, vocês não imaginam quantas mensagens, quantas coisas nós recebemos de pessoas que tiveram com pacientes já com a Covid, que foram tratados com acupuntura e cujo, por exemplo, lá no Hospital de Ipanema, o Orozinho, um aluno lá do Rio, um aluno muito inteligente, pegou pacientes com 84, 82 e levou para 95 de saturação. Alunos nossos lá que são enfermeiros, depois do plantão pesado, trabalhando com muitos pacientes com 70, 70 e pouco,
levava para mais de 90 a saturação, usando a acupuntura. Mas lembre-se também daqueles que nós prevenimos, tratando com a acupuntura para evitar que a doença se instalasse. E isso é o mais importante, né? A gente cura quando já está doente. Mas a essência da acupuntura é a acupuntura preventiva. Então, uma coisa eu queria dizer para todos que estão nos escutando. Saibam que uma vez passada toda essa pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a saúde vai ser mais respeitada e mais considerada e mais necessária. Então, qual é a perspectiva de um acupunturista, de um novo acupunturista? É imensa. Porque você, com muito pouco recurso, ou seja, com agulhas e moxas, você pode fazer com que uma pessoa não saia do estágio de baixa complexidade para o de alta complexidade, usando a acupuntura. Ou seja, pessoas que, se fossem para o ventilador artificial, necessariamente, se não tivesse ventilador, morreriam. E a acupuntura, quantas vidas salvou? Então, isso é muito importante. Então, a acupuntura vai continuar crescendo, e ao contrário, eu diria vai crescer muito mais em quaisquer lugares do Brasil, né? Em todos os lugares, principalmente nas pequenas cidades, nas comunidades onde tem pouco acesso à informação, onde tem a estrutura pequena ainda. Então, é muito importante que vocês saibam disso. O acupunturista, o doutor Evaldo faz uma brincadeira que eu repito nas minhas salas de aula: quem você levaria para uma ilha deserta? Porque numa ilha deserta não tem nada, não tem estrutura nenhuma. E a gente diz assim para os alunos pensarem, mas leve para uma ilha deserta alguém que tenha feito um curso conosco. Porque com tição de fogueira, uma espinha de um peixe, um espinho de um cacto, essa pessoa pode lhe manter saudável. E isso é muito importante. Então, só para complementar. Então, nós temos, esse curso tem 93 temas. Nós ensinamos a acupuntura para a fertilidade, nós integramos a acupuntura com fitoterapia, integramos a acupuntura com homeopatia, integramos a acupuntura com iridologia, integramos a acupuntura com as mais diversas outras medicinas que podem ajudar a tratar e fazer o bem melhor do seu paciente. Mestre. Eu queria complementar aquilo que você está dizendo, o seguinte, que a acupuntura de qualidade, essa que nós ensinamos, é, antes que tudo, a acupuntura preventiva, que não foi destacado aqui. A gente cura dor de cabeça, de espinha no pé, etc., etc., mas, acima de tudo, a acupuntura de qualidade é aquela que evita o adoecimento. A acupuntura que nós ensinamos é aquela acupuntura que visa não só o tratamento da doença, do doente, principalmente do doente, visa o equilíbrio geral do doente, secundariamente da doença, embora que muitas vezes a gente trata da doença também diretamente, numa urgência, numa necessidade, digamos assim, premente. Mas a acupuntura que nós ensinamos é a acupuntura que trata o equilíbrio, que cuida do equilíbrio do paciente, perdão, a acupuntura que trata da prevenção antes que tudo. A prevenção é a coisa mais preciosa que nós temos. Não adoecer. E com a acupuntura feita com regularidade, pelo menos uma vez em cada estação do ano, pelo menos uma vez em cada estação do ano, é uma acupuntura que previne o adoecimento. E se porventura no intervalo do indivíduo que faz a acupuntura com essa regularidade que eu estou marcando, a acupuntura que é essa manutenção regular, se porventura o indivíduo adoecer, a sua recuperação também com a acupuntura é mais rápida ainda. E mesmo sem a acupuntura, a recuperação daquele indivíduo que faz a acupuntura com regularidade é grande. Mas, uma outra coisa, eu digo brincando também muitas vezes o seguinte: se eu fosse ditador, toda mulher grávida teria que fazer acupuntura pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, a mulher grávida que faz acupuntura usando o método que a gente leciona, usando os princípios que a gente segue, usando os aconselhamentos que a gente dá, é uma mulher que vai ter uma gestação muito mais tranquila, que vai ter vamos dizer assim, uma criança muito melhor sob o ponto de vista físico,
psíquico e mental. E chegou a dizer, como a minha querida sobrinha que apareceu há pouco, mais bonito. Mais bonito. Não é, Nilson? É. A acupuntura tem essas virtudes todas, inclusive a de propiciar energeticamente melhores rebentos. É assim? Eu queria até, nós já estamos nos aproximando do final, não é isso, Ricardo? Isso, estamos sim, nos aproximando do final. Eu queria... Estamos com 3 minutos finais aí. Eu vou só me despedir para deixar o mestre falar. Eu queria, na verdade, dar um abraço em todo mundo aqui. Eu vi gente que fazia tempo que eu não via, ex-alunos, o Valqui, a Sandreli, que está terminando agora, o pessoal lá do Rio, muita gente, o pessoal de João Pessoa, as pessoas que a gente chama de João Pessoa, em Fortaleza, no Brasil todo. Então, um grande abraço para todos. Um abraço aos nossos professores. E a equipe da ABA é uma equipe toda formada com as bases desse conhecimento do mais tradicional. Nós temos mais de 50 professores na ABA, preparados com carinho, com muito amor, e eles estão conosco porque amam, de fato, a acupuntura. Grandes mestres. Eu vou citar o Grendene em nome dos demais, que são muitos, sempre maravilhosos. E aqui eu me despeço, dizendo que estamos sempre abertos, uma vez ABA, sempre ABA, e aqueles que têm interesse, venham para a nossa escola. Entrem em contato, entrem no nosso site, falem com os nossos coordenadores locais do Brasil todo e venham mudar suas vidas. Porque a ABA vai lhe abrir uma perspectiva profissional muito rica, mas também vai transformar você como pessoa, se você se permitir a entender como as coisas são de fato. O aspecto filosófico, o conteúdo profundo que a ABA tem, repercute nas suas agulhas, repercute na sua ação médica e clínica, mas, sobretudo, repercute para dentro. A gente fica muito melhor depois que passa por aqui. Saudação ao mestre, saudação ao Ricardo. Agradeço a todos que nos ouviram. Passo para o mestre a palavra para fazer o nosso Apenas eu gostaria ainda de acrescentar que a acupuntura de qualidade, a acupuntura preventiva. A acupuntura de qualidade é aquela que visa a totalidade do indivíduo. A acupuntura de qualidade é aquela que faz com que uma gestante tenha a sua gestação se desenvolvendo da melhor forma. E o concepto, e o resultado da concepção, no final dos 10 meses lunares, que é o período de gestação. 10 meses lunares, a criança que nasce é uma criança mais que especial. Mas o nosso curso, estamos abertos. E para todos aqueles que estão nos ouvindo, ex-alunos, colegas, alunos, e pessoas que possam eventualmente ter algum interesse em fazer o curso de acupuntura conosco, estamos de braços abertos. Não só para ensinar os princípios e as bases, mas também para fazer, como o Nilson acaba de dizer, dar bases filosóficas que vão modificar para melhor a vida de cada um. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção que tiveram no decorrer desse período todo e certamente muitos de vocês estarão conosco em Recife, por ocasião do nosso congresso em novembro próximo. Grande abraço. A gente agradece ao Dr. Evaldo, ao Nilson. A gente não tem mais tempo, mas entre no nosso site lá, como o Nilson falou, agradecendo a participação de todos que estiveram presentes aí pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, por todas as redes sociais. A gente se despede até amanhã. Amanhã tem mais uma live. Tchau, tchau.